Olá, eu sou o professor Gerson Rodrigues e estamos de volta para mais uma videoaula de aquisição da linguagem escrita. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tratamento da escrita, como é que a gente pode ter esse tratamento na escola, qual vai ser o papel do professor nessa transição da fala para a escrita e qual a importância do processo de leitura também para a aquisição da linguagem escrita. Num primeiro momento, nós devemos levar em consideração que a leitura e a escrita são processos complementares, né? Então, essas duas práticas devem estar a todo momento juntas e o professor precisa entender isso quando for passar para os seus alunos. A formação de um leitor competente é o maior objetivo da escola. A nossa prática em sala de aula deve levar em consideração que o aluno deve se tornar detentor de uma maneira efetiva dessa prática da leitura antes de passar para o procedimento da escrita. Os dois são importantes, obviamente, mas a prática leitora é um instrumento para a construção do conhecimento e isso a gente deve levar em consideração também. É papel do professor despertar no aluno o interesse pela leitura, pois é o desenvolvimento dessa competência que vai torná-lo apto a produzir bons textos escritos também. A gente sempre tem que levar em consideração que o bom leitor vai produzir bons textos escritos. Todo cidadão, como a gente sabe, deve dominar a norma padrão para que possa ser um eficiente ator de transformação social. Vocês devem lembrar que em aulas anteriores nós falamos que a escola é o espaço do domínio da norma. Embora ela não seja primordial em momentos do dia a dia, nós precisamos entender que não podemos deixar de lado o ensino da norma nas escolas. E isso é um fator de desenvolvimento da escrita também do aluno. A escrita, né, ela vai ter como principal objetivo também a leitura, sendo essa atividade fundamental para a formação do cidadão. Agora nós temos que pensar no como fazer. Como o professor precisa despertar isso no aluno. Vejam, a atividade da escrita, ela é realmente uma atividade difícil. A atividade da leitura precisa ser incentivada. Como é que nós vamos fazer isso? O que dizem os documentos oficiais a respeito dessas práticas que podem se complementar? A primeira coisa que a gente precisa levar em conta é que nós precisamos estimular o professor, nós precisamos estimular o aluno a produzir. Precisamos oferecer aos alunos, num primeiro momento, textos de qualidade. Esses textos vão servir como referência. Precisamos mostrar para eles o quão é importante produzir a todo momento, mas sempre tendo como referência aqueles textos que nós entendemos como padrões para os alunos. Nós, num primeiro momento, com os alunos, na prática da escrita, precisamos incentivá-los a entender, a produzir mesmo esses textos, antes mesmo de saber grafá-los. Essa prática, esse estímulo, vai ser muito importante para que ele possa iniciar a sua prática no processo de aquisição da linguagem escrita. Nós precisamos também, como professores, desmistificar a produção de textos, né? Precisamos explicar para os alunos que o processo de construção de textos é um processo demorado, não é algo que surge de uma hora para outra. Os alunos podem entender que não são capazes, mas isso não pode ser algo que os alunos venham a achar que é verdadeiro, porque a prática da produção de textos, ela demora, tanto para alunos que estão iniciando o processo, quanto para professores que já têm essa aquisição plena. Então, precisamos deixar isso claro para os alunos, que a prática da produção é uma prática demorada. Agora, o que dizem os documentos oficiais a respeito dessa prática de produção de texto? Como que isso pode ocorrer? Nós já falamos sobre os parâmetros curriculares nacionais, sobre a importância desse documento oficial para a produção, para o ensino de uma maneira geral, porque ele norteia o nosso trabalho na escola. O que podemos levar em conta, né, na hora que vamos tratar da questão do ensino da linguagem escrita? Os PCNs propõem uma abordagem por meio de projetos.
textos provisórios, produções com apoio, situações de criação. Então, esses projetos de produção devem ser levados para os alunos para que eles possam produzir o seu próprio material. Todas essas estratégias prevêem que os alunos devem entrar em contato com material escrito de qualidade antes de produzir o seu próprio projeto. Então, não adianta nós tentarmos fazer com que os alunos produzam bons textos se eles antes não entram em contato com textos bons também. Nós vimos antes, nas aulas anteriores, que algumas informações precisam ser trazidas para os alunos, eles precisam ser alimentados de algumas informações e nem todo o conhecimento de mundo que eles já têm vão suprir essas necessidades que a gente vai ter para poder trabalhar alguns textos em sala de aula. Uma outra questão muito importante no ensino da produção escrita é o que a gente chama de multimodalidade. Ora, quando a gente trata dessa questão da multimodalidade, nós devemos levar em consideração que no processo de leitura, que depois vai passar para o processo de escrita também, os alunos não leem apenas palavras. Eles também vão aprender a ler imagens, vão reproduzir o que eles pensam a respeito dessas imagens que eles leem. Hoje isso é muito comum, leem-se muitas imagens, principalmente em redes digitais. É importante nessa fase de aquisição que os alunos também tenham contato com essa linguagem não verbal e que eles possam entender como produzir textos a partir da linguagem não verbal que eles vão ter que interpretar. As crianças devem desenvolver a habilidade de trabalhar com material dessa natureza para construir os seus textos escritos posteriormente. Um outro ponto muito importante são os textos digitais. Hoje, as crianças, adolescentes, pessoas em processo de aquisição da linguagem escrita, estão imersas na internet. Elas têm acesso a muitos textos digitais e é um ambiente em que a produção escrita aparece bastante. Mesmo sem a preocupação de alguns detalhes formais, é importante que nós tenhamos, uma ideia de como trabalhar também essa questão dos textos digitais. Importante aproveitar os recursos que a internet disponibiliza para a produção de textos. Nós não devemos ter preconceito de excluir o que se escreve nas redes. Embora muitas vezes não haja essa preocupação com a forma dos textos, não haja uma preocupação com questões de norma na produção dos textos em redes sociais, nós devemos entender que ali é, sim, um espaço para a produção de textos escritos. Então, não devemos ter esse preconceito porque podemos fazer uma transição desses textos que são produzidos de maneira escrita, mais informal e levá-los para uma prática mais formal. Devemos usar as redes a nosso favor, estimulando os alunos a produzir seu material na internet também. Podemos estimular os alunos a produzir seu material escrito em redes sociais, em blogs, etc. O professor precisa saber o momento certo para fazer essas transições, mas alguns caminhos precisam ser seguidos. O professor precisa planejar esse percurso de produção. Ele precisa saber cada momento em que o aluno vai produzir os seus textos. O professor deve estimular, deve acompanhar, deve propor reescrituras, vai conduzi-las, vai analisar as produções em termos de linguagem e textualidade. Ora, o professor está na escola justamente para facilitar esse andamento dos alunos. O professor está nesse percurso justamente para direcionar os alunos para o ponto certo da sua produção. Além disso, nós precisamos considerar também questões relacionadas à análise e reflexão. Devemos entender que a produção escrita deve ser acompanhada de uma reflexão sobre a língua. Todas as vezes em que nós estivermos produzindo, nós devemos levar em consideração que no processo de aquisição da linguagem escrita, também subjaz o processo de aquisição da língua de uma maneira geral, de sua gramática, de sua sistematização. Questões como ortografia, pontuação, aspectos gramaticais, discussões sobre aspectos textuais são importantes para que o professor traga também
nessa prática em sala de aula. E é importante que os alunos tenham consciência sobre a língua em uso. É importante que os alunos façam essa reflexão sobre a língua, além de produzir pura e simplesmente, porque quando eles têm essa reflexão plena sobre a língua, eles também podem produzir textos melhores futuramente. Aqui temos as nossas referências. Aqui estão as referências desta semana. Muito obrigado e até a próxima aula. Thank you.